4 horas. Atendimento de segunda a sexta-feira no Hospital Perpétuo Socorro por todos os convênios do hospital. Marque sua consulta pelos fones 3762-2002 e 3762-2003. ZYB 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico, com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 102.3 FM na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Seu programa de política, economia, comportamento cotidiano. E ele hoje, com um belo boné que ele trouxe de gravatar, né? Diretamente aqui dos estúdios da Rádio Marano, Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. Lucas Cavalcante. Eu queria dizer que Arnaldo errou ali, colocou o Matheus Fernandes no lugar. Boa tarde, meus amigos. Olha, Matheus, vou te dizer um negócio. Estou feliz hoje que a gente tem um convidado que é torcedor do esporte, finalmente. Aí sim. Agora, só para quem está acompanhando pelo aplicativo com imagem, eu vou mostrar aqui o nome do convidado já com a capa personalizada, tá? Do esporte. E aí, finalmente, o torcedor do esporte aqui. Eu não aguento mais Náutico e Santa Cruz, não. Não dá não. Os do Náutico era o mais cabuloso que tinha. Não podia ganhar um jogo, não. Ainda bem que acabou essa fase. Foi só uma fase. Olha, lembrando que o Quarto Poder e Amarano, pessoal, são multiplataforma, tá? Então a gente vai estar no YouTube, no Deezer, no Spotify, no aplicativo da Rádio Marano, inclusive com imagem, tá? Então você fica bem livre aí para escolher onde quer acompanhar o Quarto Poder e no mais a gente já vai agradecendo sua audiência. Com certeza. E ontem, quero agradecer aqui, um convite da Prefeitura, estivemos lá no auditório do Sesc. Aliás, belo auditório, viu, meu amigo? Parabéns, viu? Belo auditório. Fazia tempo que eu tinha vontade de conhecer, mas ontem tivemos a oportunidade. A Prefeitura convidou o programa, convidou o pessoal daqui da rádio, mas estivemos lá em nome do Quarto Poder, dando uma conferida, né? As licitações que vão dar seguimento às obras aqui nos próximos anos. Aqui exatamente, em Garanhuns. O projeto se chama Desenvolve Garanhuns, né? Vão ser 53 milhões só esse ano de investimento, tá? Podendo até alargar, né? Exatamente, podendo alargar, salvo engano, no próximo final de semana já vai estar com mais 14 milhões, uma coisa assim de aditivo aí. Então, é uma notícia importante para Garanhuns. Emenda do deputado federal, Felipe Carreiras. Isso, 23 milhões no valor. E a gente tem comentado bastante sobre ele aqui, né? Pela postura dele no governo federal, de independência. Ele, por vezes, desagrada até partidariamente, né? Mas ele tem convicção no que ele vota. E ele tem o serviço dele para mostrar à população, de maneira geral. Ano que vem será muito avaliado, é um período eleitoral, mas, de fato, o serviço dele é destacável aqui em Pernambuco, tá? Considero ele ali entre os melhores, possível se dizer assim, principalmente da ótica crítica que o Quarto Poder sempre traz aos fatos, mas o Felipe está de parabéns. E nós estivemos observando também que o prefeito Sivaldo Albino, deixa eu desejar melhoras aqui a ele, o secretário Ronaldo César me ligou, ele estaria aqui conosco hoje, mas teve acometido, acho que de rinite, um pouco de febre, bom ficar resguardado nesse momento. Inclusive, durante o evento ontem, ele estava com uma pequena ranhura na garganta, eu acho que, pelo fato de estar falando ali, ar-condicionado o tempo ar-condicionado inteiro também acaba prejudicando, a gente entende a ausência dele, mas estamos com o bem representado dele também, aqui, né? Tá bem o Poder representado. Legislativo veio Poder peso Legislativo. Aqui, cobrir um pouco e também responder, né? Sim. O Poder Legislativo foi citado aqui em outra oportunidade para poder responder também. Uma casa plural e uma casa democrática tem, por sinal, a defesa dos dois lados, mas a gente vai tratar disso e muito mais depois dos intervalos. 12h07, voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder. Em Capela, Caldeira, tudo de ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. FM
O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. Enfrentando a pandemia, a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco promoveu ações para minimizar ao máximo os danos sofridos pela advocacia. Além de oferecer máscara e álcool gel, a CAP distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas para advogados e advogados de todo o estado, além de oferecer auxílios financeiros para aqueles que comprovadamente precisaram de apoio naquele momento. No nosso site, você confere os serviços e benefícios. Acesse www.caap.org.br. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h09, e hoje, nesta terça-feira, dia 28 de setembro, com chuva no litoral do Nordeste, tá? O litoral pernambucano também. Estivemos no Recife, não vi essa chuva por lá não, viu? Só vi chuva de sol mesmo, baita sol, levamos, mas de fato, agora a Poliana Fontinelli fala para nós, tempo e temperatura em todo o Nordeste. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Todas as praias do Nordeste recebem chuva nesta terça-feira, 28 de setembro. Porém, os acumulados acontecem de forma rápida e pontual. Atenção para o litoral do Ceará, Piauí e Maranhão, onde os ventos sopram com forte intensidade. A temperatura na região varia entre 15 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Meu querido Arnaldo, temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 22,8 graus. E aí? A média de sempre. A média de sempre tá tranquilo. Aqui é um pouquinho mais frio do que no resto da cidade. Mas é isso aí. Bom, melhor do que aquele inverno rigoroso que a gente passou, eu prefiro sempre o calor. A gente pegou 13 graus aqui, meu amigo. 13 graus não é molezinha, não. E a voz parece que desaparece. Olha, vamos de Écio Costa? Vamos de Écio Costa. Professor Écio Costa é uma pessoa muito otimista, tá? Ontem eu comentava com ele quando a gente planejava a pauta. Paulo Guedes fez um plano agora um econômico das questões das privatizações, já que ele pode prometer dentro do mandato legislativo do atual presidente da República um planejamento para 10 anos. Eu sinto dizer, mas ele não é Angela Merkel, né? Não fica 16 anos no poder. Aqui só fica 4 e se falar muito, fica menos, né? A gente já viu acontecer isso. Mas vamos ouvir a coluna do professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a palestra que Paulo Guedes deu no ICC, que é o International Chamber of Commerce aqui no Brasil, sobre a Petrobras e o Banco do Brasil, que serão privatizadas no horizonte aí dos próximos 10 anos. Esse é o planejamento, né, para essas duas estatais, no intuito de levantar recursos que possam ser usados em políticas sociais, mesmo tendo ficado de fora dos planos de Bolsonaro, né, quando era candidato à presidência. Paulo Guedes afirmou que o governo Bolsonaro arrecadou 240 bilhões de reais em privatizações de subsidiárias e também de concessões, mas que as grandes empresas como os Correios e a Eletrobras vem agora nessa nova leva. De acordo com ele, o timing da agenda de privatizações é ditado pela política. Um horizonte de 10 anos é muito longo para um programa de privatizações importante como o da Petrobras. Daqui a 10 anos, nem ele nem Bolsonaro estarão no poder e talvez a Petrobras já nem tenha tanta importância,
caso as alternativas energéticas avancem consideravelmente para resolver os problemas sociais que o país tem, já que o timing político não ajuda a levantar recursos importantes via privatizações. Paulo Guedes e a equipe política deveriam empreender mais esforços nas reformas administrativa e tributária para ajudar a diminuir as desigualdades. A reforma administrativa, do jeito que está colocada, trará poucos resultados no curto prazo, deixando o Estado inchado e mantedor de privilégios. A reforma tributária, que poderia ajudar a combater a regressividade dos impostos, ajudando os mais pobres, não avança no Congresso. Será que o governo federal conseguirá reverter essa tendência e avançar com as reformas estruturadoras que a economia brasileira tanto precisa para poder crescer no ritmo mais rápido e, ao mesmo tempo, poder diminuir as desigualdades sociais que se agravaram com a pandemia? Essa é a pergunta que fica, né, para o amigo ouvinte, né, e vamos aguardar, né, para ver se daqui até o final do mandato de Bolsonaro e de Paulo Guedes, algum outro avanço é apresentado, né, dentro dessas temáticas. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Pois é, professor, até a próxima. Eu não sou tão otimista, professor. 10 anos, professor? Tudo bem, é análise técnica, o professor tem que ouvir, né? Inclusive, ele só está retransmitindo o que o Paulo Guedes disse, né? E fez sua análise em cima, né? Até, e um ponto que a gente vem tratando aqui são das energias renováveis. O professor Écio Costa apontou claramente aqui. Eu acho que a Petrobras, em 10 anos, ela não vai ser mais a mesma Petrobras que a gente tem visto, né? Principalmente se ela não pular, aí pode ser, né? Que ela modele-se para outro nível de energia, até a própria energia nuclear, às vezes é discutida ainda no Brasil, mas energia eólica, energia solar serão as energias do futuro, né? O petróleo Exatamente. tende a perder força, obviamente não tão rápido, né? Mas ele tende a perder Mas força. saindo um pouquinho, Matheus, dessa visão macro daí da economia, a gente vai falar um pouquinho de política municipal hoje, né? Sim. Vou deixar que você faça as honras e anuncie o nosso convidado de hoje. Com certeza. Hoje está aqui conosco, né, alguns convidados, mas em consenso aqui pediram para que ele carregasse inicialmente a entrevista. Vou provocar os rapazes aqui para ajudar a gente também, mas de fato, hoje estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal, presidente da Casa Raimundo de Moraes, Johnny Albino. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Muito bom dia, muito boa tarde. Eu ainda não almocei, geralmente eu dou bom dia, mas é boa tarde, já meio-dia 16. Vereador, presidente da Câmara, Johnny Albino, prazer estar recebendo aqui nos microfones da Rádio Maranhão do Quarto Poder. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Lucas, meu amigo Arnaldo. Cumprimentar os amigos aqui que nos acompanham, vereador e líder Luizinho Roldão, vereador e vice-presidente da Câmara, Matheus Martins, os amigos Boinho, Pedrinho, Lucas e Pio. Dizer que é um prazer estar mais uma vez nesse programa, agradecer o convite, tem que tomar à disposição aqui para a gente debater Garanhuns. Perfeitamente. Aproveitar aqui o Luizinho Rodão e mandar um abraço para uma prima da gente, Kelly Rodão, lá de Paranatama, aproveitar aqui Aí sim. E registrar essa audiência. E veja só, eu vou começar aqui, pedir licença ao Matheus para fazer a primeira pergunta, tá, Johnny? Você, como membro também do grupo que está atualmente no poder em Garanhuns, irmão do Sivaldo, vocês, além do sangue em comum, vocês têm uma coisa em comum, que foram eleitos pelo povo, né? Ambos estão aí um está na chefia do executivo, o outro na chefia do legislativo. Eu queria a tua avaliação aí dos 9 primeiros meses do governo Sivaldo. Lucas, primeiro nós começamos o governo recebendo uma herança maldita, né? Podemos dizer assim. O número de obras inacabadas, débitos deixados pela gestão anterior. Para você ter ideia, nunca se houve na história do município de Garanhuns de ter um mês de recursos do FEM bloqueado. Nós tivemos um mês de março aqui sem a Prefeitura de Garanhuns receber os recursos do FEM, fruto de débitos deixados pela gestão passada. Além disso, nós começamos o programa do governo dentro de uma pandemia. Sim, né? Esse está sendo um dos maiores desafios desse governo. Por exemplo, você tem, no mês de maio aqui, nós tivemos mais de 60 óbitos, né? Foi quando teve aquele auge do Covid, né?
E o governo, desde o início que assumiu, começou a enfrentar a Covid de frente. Todos sabem que o município de Garanhuns instalou mais leitos de retaguarda, o município de Garanhuns instalou leitos de UTI, bancados com recursos próprios. Tá? Suportando, inclusive, as cidades vizinhas, né? Que muita gente acabava, quando agravava o caso, não tinha no município, vinha aqui para Garanhuns. Exatamente. Inclusive, essa pontuação sua, Lucas, foi ressaltada em outra oportunidade pelo próprio prefeito Sivaldo Albino, que, suportando, inclusive, não. Teve momentos que era em maioria o pessoal de fora sendo atendido aqui em Garanhuns pela necessidade que os outros municípios não tinham à sua disposição o aparato médico que aqui em Garanhuns se tinha disponível. Perfeitamente, pode contar, João. E, mesmo enfrentando toda essa pandemia, nós começamos a planejar. O governo começou a planejar a Garanhuns, que a gente quer do futuro, para Garanhuns voltar a se desenvolver. E ontem você foi testemunha disso, do que estava sendo planejado, mas nós não podíamos, no momento de pandemia, as secretarias estavam trabalhando, cada um nas suas atribuições, mas nós não podíamos, no momento de pandemia, estar anunciando obras, quando aquele foco era tratar da saúde. E foi feito isso, os investimentos que o município de Garanhuns fez, tanto com a UTI, você é testemunha também, ontem passado pelo prefeito no evento, que era um custo de mais de R$1.200.000 por mês, mas era recurso salvando vidas. Então, quando o prefeito assumiu, o prefeito não colocou limites, disse que o limite era o céu, que o importante era salvar a vida, e naquele momento foi feito isso, que foi um exemplo para muitas prefeituras do estado de Pernambuco de gastar com recursos próprios em UTI. E o município fez isso. Além disso, o prefeito deu como prioridade restabelecer os atendimentos nos postos de saúde. Quando nós começamos o governo, existiam 9 postos de saúde sem médicos. Já estavam há mais de 3 meses sem médicos. E logo quando ele assumiu, mais 3 pediram demissão. Então nós tivemos 12 postos de saúde sem médico. E aí conseguimos restabelecer hoje todos os postos de saúde tem médico. A população que está lá na ponta está vendo que hoje a presença dos médicos nos postos de saúde são mais assíduas do que era antigamente. Isso é um fruto do trabalho que a gestão está fazendo na questão de saúde. Claro que enfrentamos dificuldades, né? Dificuldades tem em todos os locais, mas estamos enfrentando dificuldades com licitações, tivemos problemas no fornecimento de medicamento, mas agora já está sendo... Teve a licitação esses dias, inclusive. Isso, já está sendo regularizado. O vereador Luizinho é testemunha disse que teve ontem na farmácia, antes de ontem, não foi? Ontem, na farmácia central, e conseguimos avançar em muitas áreas. Para você ter um exemplo, nós tivemos na zona rural, quem é da zona rural, o vereador Matheus também atua muito na zona rural, desculpa, sabe que o nosso governo tem estado lá, está presente lá na zona rural, e quem é o agricultor lá da ponta sabe que hoje uma máquina que vai arar uma terra, uma máquina que vai passar numa pista, não é necessário que o agricultor banque o óleo diesel como antigamente faziam. Eles mandavam a máquina para arar as terras, mas o custo do diesel era do custo do diesel dava aos agricultores. Todos nós que somos vereadores que convivemos com os agricultores sabe que isso era feito. Na área da educação nós temos avançado muito, né? Quem tem observado, por exemplo, nós para mim, uma das maiores obras que o governo de Sivaldo Albino já fez foi devolver a hora-aula dos professores. Inclusive, foi um requerimento do vereador Luizinho Roldão. Aquelas 30 horas. Aquelas 30 horas-aulas que foram tiradas... Foi compromisso de campanha. Foi compromisso de campanha e que foram tiradas pela antiga gestão. Ele já restabeleceu. Está fazendo os investimentos na capacitação dos profissionais, isso desde o serviço esteve aqui conosco, presidente, e ela pontuou de maneira muito clara a disponibilidade e, assim, o acesso entre os 3 poderes à educação, né? O direcionamento, tanto legislativo em atender às demandas, quanto do executivo em observar na prática para que as ações aconteçam em benefício da população de Garanhuns, né? Ela falou bem claramente isso que você está pontuando, só reforçando, de que era um compromisso de campanha, a devolução das horas-aulas, o que tinha sido uma imagem muito ruim para Garanhuns naquele momento, né? Exato. Eu acho que um dos piores momentos, eu convivo na Câmara há muito tempo. Meu pai foi vereador, mas eu era muito pequeno naquela época, mas desde quando se volta vereador, desde 2001, eu convivo na Câmara. Eu nunca tinha presenciado um momento daquele de professores saindo chorando do plenário, quando foi retirada
o direito deles que era a hora-aula, e desde aquele momento Sivaldo sempre foi um vereador, na época era vereador que sempre lutou, se comprometeu com aquela causa, né? Isso, sempre lutou com a causa dos professores, e quando chegou agora ao poder do prefeito, nada mais justo de fazer o que ele sempre vinha lutando. E aí você tem visto os investimentos, como bem falou o Lucas aí, que a professora Wilza pontuou, e são coisas simples que o governo, porque o lema do governo prefeito Sivaldo Albino era que ia humanizar na educação, humanizar na saúde. E nós estamos fazendo isso, coisas simples, por exemplo, o kit merenda. Nós distribuímos o kit merenda para os 18 mil alunos. Tem casas que tem 3, 4 alunos numa casa só, eles recebem os 4 kits merenda. Na gestão passada, cada casa recebia um kit merenda. Por casa, né? Por casa, recebia por casa. Hoje o município está dando kit merenda casa não conta, por aluno. Exato. O kit escolar, nós distribuímos o kit escolar, mesmo sem voltar às aulas agora, mas foi distribuído o kit escolar que fazia 2 anos que os alunos não recebiam um kit escolar. Teve uma questão interessante também que eu acho, o auxílio agora dos artistas também municipal foi bem bacana para esse pessoal que foi prejudicado aí durante a pandemia, parou de fazer eventos. Então, é algo que eu achei interessante. Ontem para quem não estava lá no evento e não acompanhou, basicamente o prefeito Sivaldo fez uma prestação de contas ali, dos 9 primeiros meses iniciais, e, digamos assim, deu pontapé a um novo projeto aí, que é o Desenvolve Garanhuns, que a gente vai falar dele, eu vou perguntar ao Johnny aqui para explicar direitinho para o nosso ouvinte, mas eu só vou pedir para fazer isso depois dos intervalos comerciais. Vou chamar só o Arnaldo ali, que está na outra sala, para colocar o nosso bloco comercial, mas é um projeto bem interessante, pelo que a gente viu ontem, né, Matheus? 53 milhões só esse ano, vão chegar a mais de 100 milhões, não é isso, Johnny? Isso. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, 12h24. Acto Poder, Acto Poder. Envie seu e-mail para ep4poder@gmail.com, ep4poder@gmail.com. Momento CAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Estadual de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OBPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAP. Conheça este e outros benefícios no site www.cap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Isso aí, meus amigos, 12h26, voltamos depois de um rápido intervalo. Eu vou voltar aqui para a minha pergunta, tá, Matheus? Já emendando 2 aqui, daqui a pouquinho você faz Tranquilo. a sua. Eu estava perguntando ao Johnny aqui para explicar para o nosso ouvinte basicamente o que é esse projeto, o Desenvolve Garanhuns, que o Sivaldo anunciou ontem, e como irmão, como membro desse grupo também, do governo Sivaldo, queria saber um pouquinho dele, mais ou menos como é que vai ser. E as tratativas, se puder complementar, você já falou, né? Ele é do grupo, mas ele é presidente da Câmara, né? Sim. Ele representa ali também a voz do Legislativo nas tratativas com o Executivo. Obviamente, cada vereador também tem acesso ao prefeito, mas a palavra figura institucional, figura institucional responde o presidente Johnny Albino. E como é que tem sido esse pacote de obras que vão vir, de licitações, enfim, de empenhos que vão ser feitos na nossa cidade, do olhar do Legislativo? Como é que tem sido essa troca, essa observação entre as secretarias também, se você puder pontuar? Primeiro, eu só queria concluir naquela raciocínio da humanização que o governo Sivaldo Albino tem feito.
Uma das coisas que há muito tempo a população de Garanhuns, e principalmente quem faz tratamento fora do domicílio, são os pacientes do TFD, cobram é a casa de apoio em Recife. E uma das metas do governo Sivaldo Albino foi tornar essa casa de apoio em realidade. Lá está em fase de conclusão as adequações da casa, que já foi alugada lá no município de Recife, e que é uma das metas do governo e um compromisso de campanha também sendo cumprido pelo prefeito Sivaldo Albino, porque muitas pessoas iam para os tratamentos em Recife e não tinham sequer onde poder ter um apoio. Corredores, esse tipo de coisa. Exatamente, esperando o horário do ônibus de ir embora, sentado na frente de hospitais. Às vezes chegava 7 horas da manhã em Recife, a sua consulta 7h30, 8 horas estava desocupado, tinha que esperar até 4 horas da tarde um ônibus para voltar sem ter sequer onde beber um copo com água. Então, essa casa de apoio vai ajudar muito aos pacientes de Garanhuns que vão fora do domicílio. Outro ponto também importante da humanização desse governo é a casa de passagem que ele vai fazer por moradores de ruas. Esse é um olhar também que o prefeito Sivaldo Albino tem feito. Então, essa meta do governo Sivaldo Albino é humanizar os serviços públicos, tendo as dificuldades para colocar tudo em prática, mas eu acredito que até o final de ano muita coisa já vai estar funcionando e ele vai estar cumprindo o que é essa meta dele e todo o governo. E aí a gente vai falar agora sobre esse projeto. Ontem teve a apresentação, Matheus, e eu até brincava com o Matheus. O prefeito, no final da apresentação, fez questão de dizer, 100% do que eu apresentei aqui vai sair do papel. Aí eu brinquei com o Matheus e disse, se ele conseguir 50%, porque é um volume de obra muito grande. Então vai, de fato, transformar a cidade. A gente vai ter o Museu do Figuem aqui, para quem não acompanhou, projeto muito bacana, tá? Um museu ali que é basicamente um museu vivo, vai ter a possibilidade de alterações ali na estrutura física do museu durante os eventos, então vai ser bem bacana. Eu queria que o Johnny falasse não só do museu, mas de todas essas obras que vão começar agora, né? Com o projeto Desenvolve Garanhuns. Do Cristo, né? A gente tratava aqui no intervalo da questão do turismo, você já está pontuando aqui do museu, tem várias obras nesse sentido, né? Mas também tem um centro de convenções, que talvez seja a maior obra que Garanhuns vai receber, talvez, não sei, torço que até mais, né, do que até mais nessa gestão, mas inicialmente apresentar talvez seja a maior obra, porque de fato Garanhuns ela é, né, mas se ela for bem gerida, ela tende a se tornar cada vez maior e mais importante para a nossa região, né. Aí do turismo em diante, ela já é polo educacional, ela vai ganhando corpo e se diversificando, né, que para quem faz economia ou administração sabe muito bem disso, que às vezes é bom você ter várias opções de capital girando, porque às vezes uma pandemia ela impossibilita os eventos, mas ela tem a educação, então os alunos continuam, mesmo que conectados, fazendo via internet a sua formação, e assim vai se diferenciando e a cidade vai enriquecendo, né? E enriquecendo isso, a arrecadação obviamente retorna ao município, o município faz as obras e as coisas melhoram para todos. Como é que tem sido esse pacote de obras nesse sentido do turismo, Johnny? Você sempre foi ligado a observar as potencialidades do nosso município, inclusive já disputou em outra oportunidade para poder tentar atender um pouco da demanda. Nesse pleito de 2020 foi eleito também defendendo alguma dessas pautas. Como é que você vê esse pacote no sentido do turismo? Olha, quem acompanhou ontem vê que um dos focos da administração atual é focar no turismo, porque essa é uma das vocações que nossa cidade tem. Vocês acompanharam aqui próximo, logo após uma relaxada pouca da pandemia, nós tivemos aqui nossa cidade, principalmente no período de julho, início de agosto, nós tivemos nossa cidade aqui tomadas por turistas, né, que visitaram. Vou te dar um exemplo aqui, uma das coisas que eu fiquei mais feliz, sabe o que foi? Passar na fonte luminosa, depois de 2 anos que ela estava desligada, e ter lá 50, 60 pessoas tirando foto na fonte luminosa. Estava 2 anos ela desligada. E aí a fonte voltou a funcionar. Passar no Relógio das Flores está lotado, mesmo sem ser em período de festividades aqui em Garanhuns. Quem acompanhou a vinícola lotada, o Lago São Francisco, lá do amigo Mano, lotado. Então, Garanhuns tem essa vocação. E um dos objetivos que o prefeito Sivaldo Albino está traçando é para que Garanhuns possa voltar a ter esse turismo contínuo o ano todo. Que isso vai trazer renda, gerar emprego para a nossa população.
E pelos projetos que você viu lá, por exemplo, o projeto do Cristo Magano é belíssimo. Belíssimo o projeto do Cristo Vai Magano. ficar lindo. E ali é a primeira etapa, tá? Tem a outra etapa também que o município pensa em fazer também um parque urbano lá. Olha, eu vou dizer, bem audacioso, Sivaldo, viu? O projeto do Centro de Convenções vai ser enorme. Primeiro, são 3 etapas, né? Mais ou menos 21 milhões, pelo que ele falou. 24 milhões. 24. A primeira já está aprovada, né? Então, foi assinado ontem, inclusive, a questão das ordens, né? De algumas obras, não sei se é exatamente ela, mas, enfim, já está fora do papel, digamos assim, já está nas tratativas para iniciar. Primeira etapa de 8 milhões, né? Tudo de emenda custeada aí pelo Felipe Carreiras. E assim, só antes de passar a bola aqui para... O pessoal tá mandando aqui um abraço, tá? Bom dia, ouvintes, quero parabenizar o presidente da Câmara pelo trabalho desenvolvido junto ao seu irmão Sivaldo Albino. O pessoal mandou aqui do WhatsApp da rádio. E assim, ali, o Cristo Magano, ele fica já numa entrada da cidade, em outro lado também, né? Mas esse do centro de convenções, que o Lucas pontuou, ele corrobora, inclusive, com várias demandas da nossa região. Por exemplo, a gente tem um polo educacional, temos várias faculdades que podem acabar promovendo seus eventos ali, assim, sei lá, Petrolina faz muito isso, de reunir todas as cidades ali em torno de um projeto, que eles têm também o centro de convenções, Garanhuns pode fazer isso, parar de depender, às vezes, de um evento maior, ter que levar para Caruaru, Recife. Exatamente. Os centros empresariais podem também desenvolver ali seus eventos. Feiras, enfim. Por exemplo, desculpa te cortar. Fica à vontade. Mas só um exemplo, nós tínhamos aqui uma casa de show, Metroplaza, que era usado tanto para eventos particulares como formaturas. E hoje nós não temos um local onde os produtores de evento possam fazer os seus eventos. Então, o Centro de Convenções vai proporcionar isso. Nós temos aqui Faculdade de Medicina na UPE. Sim. Agora temos Faculdade de Medicina na FAMEG. Particular, né? Nós temos... Duas boas faculdades de direito. Duas faculdades. Nós temos a Universidade agora Federal. Passou a ser a universidade. Sim. Então, nós temos um campo amplo aqui de universidades e que se hoje esses alunos quiserem fazer um congresso, não conseguem encontrar um espaço em Garanhuns. É verdade. Uma cidade feita de Garanhuns. Então, verdade, eu acho que o maior de evento aqui que a gente tem, talvez seja ali o auditório do Santa Sofia, que é particular também. Ou o Salão da Água, né? Ou o Salão da Água, tem o próprio auditório da Ésga também, mas eu acho que não comporta algo e até dessa natureza. Como o Johnny pontuou aqui, presidente da Câmara, recebendo hoje aqui, Poder Legislativo apresentando, fazendo sua prestação de contas e também apresentando os novos projetos. Está aqui o líder de governo, Luizinho Rodão, vice-presidente da Câmara também, Matheus Martins, Johnny Albino, presidente da Câmara. A gente está aqui hoje debatendo os projetos para Garanhuns, o projeto Desenvolve Garanhuns, né? Desenvolve Garanhuns. São um leque de obras que vão transformar Garanhuns num canteiro de obras, são assim as palavras do prefeito Sivaldo Albino. E a gente está tratando aqui do centro de convenções, que uma das coisas que Johnny apontou aqui, a gente falava com um rapaz de Lajeado outro dia, né, que Lajeado teve um tempo que fazia muito isso por conta das feiras, e Garanhuns também pode propiciar aqui no nosso território, né, nesse centro de convenções, assim que ele estiver pronto, as grandes feiras, né. Aqui tem muita demanda de, por exemplo, de automóveis. A gente pode fazer feira de crédito com os bancos, aqui tem Banco do Nordeste, Santander, os bancos privados, Caixa, enfim, várias demandas podem ser atendidas com o centro de convenções. Ele sempre vai ter, acho que vão lutar muito pela agenda dele, porque de fato ele não vai ficar ocioso, né? Acho que é muito importante e dá um ganho. Entenda, quando a gente promove um evento, hotel ganha, restaurante ganha, o turismo ganha, a cidade ganha como um todo, né? O cara sai, quero comprar uma camisa para o evento de amanhã, tem ali, ele aquece a economia de maneira geral, né? É uma visão, o prefeito ontem falava inclusive sobre isso, de longo prazo. Às vezes as pessoas dizem, para que isso? Mas a necessidade do longo prazo é de se enxergar grande, né? Não ficar estagnado na economia. A gente pensa que Garanhuns vai se desenvolver e prosperar, né? Eu acho que é uma visão muito positiva. E você que estiveram lá presente, vocês viram também que a visão do prefeito Sivaldo Albino não para por aí, né? Não para só nessa questão do turismo, mas também, por exemplo, ele tem um objetivo de concluir todas as creches. Nós tivemos no lançamento das escolas em tempo integral, uma parceria com alguns empresários, inclusive a empresa Ferreira Costa, e um dos palestrantes lá, que é o presidente do ICE,
Na avaliação nossa, nós temos a demanda de quase 6 mil vagas para crianças em creche. Sabe quantas Garanhuns fornece na avaliação feita em 2019? 221 vagas só. Fruto dessas creches que ficaram aí esse tempo todo aí sem ser obras concluído. inacabadas. Ontem o Sivaldo ele fez, mostrou esse legado das obras inacabadas, né? De fato, mostrou o que estava parado desde 2011, né? Que tem obra parada. Das creches. Das creches, e são 22 no total, né? Bom, somando aí. E aí você vê que o pensamento dele vai mais além. Uma das atividades hoje para a saúde do ser humano mais recomendadas pelos médicos é a atividade física. Academias, não é verdade? E você vê o quanto o governo Sivaldo está proporcionando a instalação dessas academias. Já ontem ele anunciou uma que vai ser na Coab 2, outra na comunidade do Indiano e outra lá na Vila do Quartel, e que isso vai se estender para outros bairros, né? Esses espaços de lazer para os distritos, aqui bem lembrado pelo vereador Matheus, esses espaços de lazer, e vocês observaram também que isso também foi uma questão, um compromisso do prefeito Sivaldo Albino, que ao lado de cada academia tem uma área de lazer para criança. Importante. Porque muitas vezes os pais não têm como ir a uma academia porque não tem onde deixar as crianças. Mas ele tendo ali ao lado uma área de lazer para as crianças, ele vai unir ali o útil ao agradável. Isso é sempre pensado pelo bem-estar da população. Além disso, uma coisa importante que vocês também viram ontem no anúncio, são um anúncio de construção de 4 escolas, né? Uma na Massaranduba, a do Viane Moura, uma na Lacerdópolis, a do Viane Moura, a do Magano e a da Coab 3. Isso. Se você analisar, o governo passado fez 3 escolas, uma deixou inacabada e só concluiu 2 escolas. Só em 8 meses, o governo Sivaldo Albino está lançando agora a construção de 4 novas escolas. Recuperou várias outras, né? Ele pontuou ontem que recuperou 18. Recuperou 18, pegamos 48 com problemas. Já foi recuperadas 18 e as outras estão em fase de recuperação. Mas pegamos 48 com problemas. Você vê a prioridade do que é um governo que está dando atenção à educação, a prioridade do que é o governo que deu atenção à saúde, como foi o caso da pandemia, como está sendo nos postos de saúde, e colocando todos os médicos no posto de saúde, e a prioridade que é do governo de dotar de bem-estar a população, levando as academias para o bairro, tornando espaços que hoje estão sem atividades algumas. Você viu também que ele ontem anunciou também a iluminação dos 2 campos, começando pelos 2 campos lá do Indiano, o campo do Eldorado e o campo da São Cristóvão, que vão ser iluminados. O campo do Parque, né, que é um projeto antigo, belíssimo, né? E que vai se tornar realidade. Ali um dado que me chamou a atenção também ontem, Johnny, me chamou o Matheus também, a gente estava um do lado do outro lá no evento. Tava de ladinha, meu filho. Ladinha. Um dado que me chamou a atenção foi a questão das emendas, né? Porque ele fez um somatório lá, o Sivaldo da gestão anterior, salvo engano, nos 8 anos dariam 21 milhões. 19 milhões de emendas, né? E só no primeiro ano agora, Garanhuns vai receber 23 milhões de emenda, né? Do deputado Felipe Carreiras. Então a gente mostra também aí como a articulação política ela é importante, faz a total diferença, né? A gente vai pegar um período de 8 anos aí de valor e mais do que isso vai se investir em um ano. Então, exatamente. É fruto dessa articulação, como ele citou ontem, né? Exato. Olha, o papo tá muito bom, preciso rapidinho para um break, vou pedir pro presidente aguardar aqui só um segundinho para a gente continuar esse papo. Na volta eu vou avisar logo, tem polêmica, vou puxar os vereadores aqui para... tem que ter. Senão não é o quarto poder, né? Tem que ter um salzinho, uma pimentinha aqui. 12h42, voltamos daqui a pouquinho. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Jurema, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube.
Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto poder. Quarto poder. Matheus Fernandes. 12h44, estamos de volta hoje, recebendo o Poder Legislativo, tá? Em peso aqui, apresentando a prestação de contas tanto da Câmara, observando os movimentos do Poder Executivo, o programa Desenvolve Garanhuns, que foi apresentado ontem, várias licitações, ordens de serviço foram dadas já, 53 milhões em obras vão acontecer no nosso município, essa tabela, né, que é sempre importante para o desenvolvimento de qualquer município. Garanhuns não é diferente, Executivo, Legislativo, as secretarias, enfim, de maneira geral, só quem ganha é a população quando os poderes estão alinhados em busca da melhor prestação de serviço. Mas, hoje, também estou recebendo aqui, né, Johnny Albino, presidente da Câmara, vereador eleito no ano de 2020, o vice-presidente da Câmara, Matheus Martins, líder de governo, Luizinho Rodão, estão todos conosco aqui, trazendo, né, tudo o que acontece no cenário político municipal. E nesse cenário político municipal, também aqui no Quarto Poder, esteve o ex-gestor Isaías Regis Neto, e ele apresentou várias contestações ao atual poder que foi eleito na última, democraticamente, é sempre bom relembrar, foi eleito democraticamente nas urnas, para representar o povo garanhuense, sobre as contas dele, sobre alguns entraves políticos, enfim, a palavra foi citado, a palavra é dada a quem foi citado. Johnny Albino, por favor, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Eu vou fazer só uma provocação aqui antes do Johnny falar. Você gosta da pimentinha, né? É importante, né? A gente tem que dar o que a audiência quer. A audiência gosta de saber o que está acontecendo nos bastidores. E o Isaías veio aqui e falou algumas coisas, obviamente, o programa está no YouTube, para quem quiser ver, tá? Obviamente, eu acho que o Johnny deve ter acompanhado alguma coisa lá do que foi citado, mas ele, em um momento que a gente perguntou sobre a importância aqui dos vereadores de Garanhuns, o Isaías Regis, ele citou, digamos assim, a Câmara como um todo, né? Fez uma crítica institucional dizendo que a Câmara, naquele momento ali, estaria fragilizada. Eu não me lembro exatamente os termos que ele utilizou, mas está lá no YouTube, quem quiser ver, matar a curiosidade. E ele citou como se a Câmara Municipal de Garanhuns tivesse, digamos assim... subalterna ao Poder Executivo, talvez. Pode ser uma Eu não lembro a palavra que ele usou, mas... Também não me recordo exatamente, mas é como ele se tivesse... disse que a Câmara deixava a desejar, estava sendo um desastre. Pronto. Passando a palavra, eu acho que o Johnny assistiu. Pode ficar à vontade. Primeiro, amigos, eu queria entrar nessa questão que, mais uma vez, ele veio aqui falar da votação que nós tivemos lá na Câmara das contas dele de 2018. Te entregou até um relatório. Referente às contas de gestão do IPSG. Do IPSG. Daquele ano, 2018? 2018. 2016. 2018 ele não entregou a você, né? Ele entregou de 2016, mas não entregou de 2018. Então, o que é que aconteceu? Eu já estive aqui no outro programa com vocês, explicando isso, naquela época, e mostramos por que a Câmara rejeitou as contas deles, porque ele não repassou o aporte financeiro que era necessário para o Instituto. Esse aporte foi criado por ele próprio em 2013, quando ele passou alguns servidores que não eram para receber pelo IPSG, que eram servidores que recebiam do Tesouro da Prefeitura, ele passou para o IPSG sem fazer nenhum aporte ao IPSG. Então, isso causou um enfraquecimento nas finanças do Instituto, que era necessário o aporte. Então, hoje, o Instituto, a Prefeitura passa o que é descontado do servidor,
passa o patronal, que a gente uma verba paga, de custeio do... que paga 24% hoje do patronal, e além disso, passa o aporte, que esse aporte é criado quando as finanças do Instituto, o que o Instituto está arrecadando, não está cobrindo o que o Instituto... A folha de pagamento, os custos, as né? despesas do Instituto. Então, esse aporte foi criado por ele em 2014, e que ele passou vários anos sem repassar, causando um prejuízo ao Instituto de 32 milhões de reais, que o Instituto está cobrando agora da Prefeitura, e é devido o Instituto cobrar, que tem que ter responsabilidade, quem está na frente do Instituto cobrar, a Prefeitura tem que ver como é que vai fazer esse pagamento, mas hoje o prefeito Sivaldo Albino está repassando quase 800 mil reais por mês só de aporte ao Instituto, porque ele está preocupado com os servidores que estão lá aposentados para que lá na frente eles não possam ficar sem os seus salários, coisa que a gestão passada não fez. E aí ele deixou de repassar esses aportes, e a Câmara de Garanhuns julgou as contas deles, e num parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, um trecho do parecer diz: na realidade, o que ocorre é que o senhor Isaías Regis Neto, através de ações que causaram um enorme prejuízo ao erário municipal, e praticou atos de improbidade administrativa. Porque quando você causa danos ao erário, você está praticando um ato de improbidade administrativa. Ele disse até que eu disse que ele tinha desviado. Eu nunca disse que ele tinha desviado. Desvio é uma coisa, dano é outra. Eu disse que ele causou um dano ao erário e provam. Porque ele vem aqui, fala coisas a vocês aqui, fala do jeito que ele quer, mas não traz um papel desse para provar. Eu trago aqui papel. Estou trazendo aqui o que é provas. E aí, quando nós votamos na Câmara, como a gente votou contra o parecer do Tribunal de Contas, a resolução do Tribunal de Contas de 2013 diz que toda Câmara, se votar contra o parecer, tem que ser justificado por que está votando contra o parecer. Então, a gente não podia votar ao bel prazer. Dizer, eu não vou votar porque é questão política. Tem um fundamento legal. Tem que ter o fundamento legal. Você é estudante de direito, sabe mais do que eu até, está na ativa. E aí, o Ministério Público de Contas, porque quando nós votamos, nós encaminhamos o nosso parecer, que foi bem feito aqui pelo relator, o vereador Matheus Martins, para o Tribunal de Contas, e o Ministério Público de Contas analisa aquela votação, se foi fundamentada ou não. E o Ministério Público de Contas, a procuradora Germana Galvão, fez a sua análise da nossa votação. E na sua conclusão ela diz: frente a todo o exposto, considerando que as contas do prefeito interessado afeitas ao exercício 2018, na esteira do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamentos, foram rejeitadas pelo Parlamento Municipal, tendo sido implicitamente adotada a fundamentação constante daquele opinativo. Isso é o Tribunal de Contas que está reconhecendo que a nossa decisão foi fundamentada. Em outro trecho, ela diz aqui que a decisão foi devidamente motivada pela Câmara Municipal. Então, ou seja, o próprio Tribunal de Contas reconheceu a nossa decisão, reconheceu o fato que na legal. nossa decisão dá lá que ele cometeu um dano ao erário público. Perfeitamente. Então, essa história que ele vem aqui dizer que a lei aprovada no Senado, que ele agora pode ser candidato, ele hoje é ficha suja. Ele hoje é atingido pela lei da ficha limpa, mas ele hoje é ficha suja, porque ele tem uma conta rejeitada com dano ao erário público reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado. Tá aqui, eu estou trazendo aqui documentos. Não vem aqui só falar como ele veio aqui falar sem prova nenhuma. A lei do Senado diz: detentores que vai afastar a inegibilidade de detentores de cargos ou funções públicas cujas suas contas foram julgadas irregulares, mas sem dano ao erário e punido apenas com multa. O dele teve dano ao erário. Então ele não se enquadra na nova legislação, no caso. Não se enquadra, porque ainda não foi sancionada pelo presidente, né? Sim. Mas ele não se enquadra. Na verdade, a atual legislação ela diz o seguinte: tem dois fatores. Você tem que provar ali o ânimo ou seja, a vontade ali, a atitude do gestor em fazer o dano, né, no cofre público e provar que aquele dano é irreparável. Isso é a atual legislação. E aí, com essa nova, ele ficaria ficha suja. Ficha suja. E sem contar que a dele de 2017 também está rejeitada por esse mesmo motivo, tá? De não repasses ao INSS, não repassa ao IPSG. Regime geral e regime próprio. E regime próprio. Está lá no rejeitada, que lá a nossa nós identificamos que ele, como eu digo aqui a você, ele vem aqui, fala coisas ao vento,
sem provas. Ele disse, não, eles dizem que eu desviei, eu não disse que ele desviou, ele cometeu um dano e é verdade. Ele disse que foi 5 milhões e meio, é mentira. Foi 5 milhões e 886 mil, tá aqui no parecer. Ele fala coisa aqui, sabe, vai jogando ao léu aqui, achando que o povo é besta e que engole as mentiras que ele diz. Mas eu estou trazendo aqui com provas, mostrando aqui para vocês. E hoje, na de 2018 era 5.886, na de 2017 são 17 milhões e 100, que o próprio Tribunal de Contas encontrou. Então tá lá, ainda não chegou para nós, mas já foi julgada lá no pleno do Tribunal de Contas, deve chegar para a Câmara apreciar nos próximos dias. Outra coisa que ele falou aqui também, me permita eu... À vontade. À vontade. Foi citado, tá com a palavra, fica à vontade. Ele falou aqui que a Câmara hoje era um desastre e que a Câmara ficava a desejar. Talvez, no entendimento dele, para ele ser uma Câmara boa, era uma Câmara que votava como ele queria, tirando direito dos servidores, como ele fez com os agentes de saúde, como ele fez com os professores por 2 oportunidades. E também, talvez fosse uma Câmara como ele queria, aumentando os impostos, como ele fez. Ó. Ele aumentou um código tributário aí, atualizou o Código Tributário de 2016, sem discutir com ninguém. E se alguém disser que é mentira, eu estava presente lá, eu participei. É um código de vários artigos que foi votado em 8 dias, que onerou muitos comerciantes de Garanhuns, que hoje pagam altos tributos, fruto daquele código de tributário de 2016, que não foi discutido nem com os comerciantes, nem com a própria Câmara. Se você perguntar, tem vereadores daquela legislatura, que terminou em 2016, que não sabem nem o que votou. É verdade, não sabe nem o que votou. E aí, talvez, para ele... Inclusive, só atrapalhando um pouquinho, eu estava ouvindo a época da votação na questão das horas-aulas naquela época, e eu estava, acho que nos Neves ali com meu pai de trabalho, a gente estava viajando, e foi uma vergonha aquela votação, porque tinha destaque e tinha o projeto. Os vereadores à época não sabiam nem diferenciar o que estava votando, se já era o destaque, se ainda estava no projeto. Então, foi um episódio, um dos episódios mais lamentáveis da política garanhuense. Eu acho que, assim, para Pernambuco, tentar apagar aquilo para trás, porque, de fato, foi uma das coisas mais vexatórias que eu já vi na política pernambucana. Além da falta de preparo naquele momento para votar aquele projeto, o dano que ele ia causar a quem combate, de fato, a desigualdade na raiz, porque a criança, quando ela é bem orientada, ela tem um professor de formação, bem remunerado, com um ambiente escolar favorável, tudo isso influi. Se o professor já começa perdendo seus direitos, eu acho que aí a gente já começa a regredir para trás na sociedade. Teve outra votação também, que você vai lembrar, que foi a questão do abono educador, que foi retirado dos professores, que também foi outra confusão. Sim. E que naquela época o relator, se não me engano era o vereador Haroldo Vicente, sequer fez o parecer. Isso tem vídeo. Assim, por isso que eu gosto, quando eu venho para cá, Lucas e Matheus, eu venho cheio de papel, porque eu venho com provas. Tá? Eu não gosto de chegar aqui e falar uma coisa que eu não posso provar. E essa questão dessa votação está lá no YouTube, quem quiser assistir na Câmara, que na época não foi feito nem parecer. Isso de forma, né? E fizeram, inclusive o Ministério Público entrou com ação pedindo a anulação daquela lei para retornar o abono educador ao mês de outubro, porque eles consignaram que o pagamento do abono educador só pode ser feito agora no final de dezembro, com saldos que tem saldos do Fundeb. E antigamente os professores recebiam no mês de outubro. Sem contar o que ele fez com os feirantes, né? Aquele absurdo que ele fez de colocar uma empresa com os feirantes sem antes discutir com os feirantes foi outro absurdo. Outra coisa que ele diz aqui que é fácil desmentir ele, porque tudo está nas redes sociais. Ele disse que nunca se reuniu com o vereador para pedir votação. Quando foi nesse caso dos professores, ele se reuniu com os vereadores e pediu para que os vereadores, inclusive, esculhambou professores. Os vereadores são testemunhas. Ele pediu para que os vereadores votassem contra os professores. Inclusive, naquela época, o vereador Tony de Bello votou contra. E ele colocou o Tony de Bello na oposição. E, na época, acho que só foi Tony de Bello que votou contra, parece que o professor Márcio. O professor Márcio tinha pedido a ele para votar contra, porque não podia ir de contra a sua categoria. Mas Tony de Bello, ele disse não tem que votar nos professores, Tony de Bello disse contra os professores, Tony de Bello disse eu não voto, e Tony de Bello votou a favor dos professores, ele colocou
para a oposição. Teve um fato semana passada, ele também diz aqui, é porque ele o ex-gestor, todo mundo já conhece a coisa dele, por isso que muita gente não acredita na palavra dele. Porque ele diz, eu ouvi dizer, eu estava na rua, ouvi dizer. Ele sempre gostou de fuxico, de fofoca. O nosso governo, a gente não está dando ouvido a isso, tá? Porque chega o vereador líder do governo aqui, Luizinho, o vereador Matheus, sabe que o prefeito de Volta ao Bem já disse, eu não quero história aqui de fofoca e de fuxico. E ele dá muito ouvido a isso. E aí ele disse, mesmo sem saber do que se trata, do que foi, teve a questão do veto do vereador Tiago, ele disse, o presidente lá não sabe nem o que é regimento interno. Talvez ele não sabe nem o que é uma lei orgânica do município, ele não sabe. Nem sabe o que é o regimento interno. Muito menos saber o funcionamento da Câmara. Quando eu decidi tirar o veto de pauta, é porque eu estava respaldado no regimento interno. O veto tinha que ter um período de 30 dias para ser analisado. No artigo 36 do regimento interno diz que uma das funções do presidente é dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Então, o regimento interno diz que o vereador tem 30 dias para analisar o veto. O veto chegou, mas só foi comunicado aos vereadores no dia 18 em plenário. Todo o projeto na Câmara só começa a tramitar quando ele é lido em plenário. Não é assim, vereador Luizinho? Não é assim, vereador Matheus? Prazo regimental, né? Então, foi lido em plenário dia 18, então nós tínhamos o prazo até o dia 18. E assim o fizemos. Até o dia 18. O projeto o veto foi mantido, por quê? Naquele momento, existe uma lei estadual e a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 30, diz, compete aos municípios suplementar, no seu inciso segundo, inciso primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, e segundo, suplementar a legislação federal, estadual, no que couber. Nós não podemos ser contra a uma lei federal. Senão correria inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. E a lei do vereador Tiago Paes, ela estava sendo inconstitucional, porque ela estava colocando um limite acima da lei estadual. Então nós não podemos. A gente só pode suplementar. Isso também está garantido aqui na nossa lei orgânica, no seu artigo 2º, que diz, compete ao município, porque nós temos a Constituição Federal, Constituição Estadual e a lei orgânica. E aqui ele repete o que está na Constituição Federal, é o padrão, a Constituição Estadual e na lei orgânica. Artigo 2º, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Se já existir uma lei estadual aprovada, nós não poderíamos colocar uma restrição a ela. Não podemos. E aí foi por isso que foi mantido o veto. Perfeito. E aí o ex-prefeito veio aqui dizer, porque é aquela história que eu te disse. Ele fala coisas do ouvir dizer. Eu vi ali na rua, o pessoal está dizendo isso. Coisa de fofoca, de menino que vive em esquinas, ouvindo fofoca e dizendo na ponta que a fofoca começa de um jeito aqui e termina de outro jeito. Para tu ver como ele tenta plantar as coisas, ele disse aqui no teu programa, vou fazer uma pesquisa e vou lhe mostrar como a avaliação dele está ruim. Ele já sabia o resultado da pesquisa, ele ia fazer a pesquisa ainda e já sabia o resultado da pesquisa. Que é prática dele querer manipular a opinião das pessoas com mentiras, porque quem mente é ele. Com mentiras. Ele fez isso na campanha. Todo mundo sabe que as pesquisas que ele divulgava dizia que o candidato dele ganhava com 16 pontos na frente do prefeito Sivaldo. Então, essa maneira que continua de fazer esse fuxico, de fazer isso, boa parte da oposição está assim. O governo tem feito pesquisas, tá? É aquilo que eu sempre digo. A gente sabemos onde queremos chegar. O governo tem feito pesquisa, tem feito análise, mas o nosso intuito agora é trabalhar para o Garanhuns. Eles que ficam aí antecipando o debate eleitoral, inclusive outra coisa aqui, Garanhuns é uma cidade polo do Agreste Meridional. Garanhuns precisa recuperar na Assembleia Legislativa a cadeira que teve lá, Sim. Que o próprio Isaías teve lá, que Ivo Amaral teve lá, que Zé Cardoso teve lá e que Sivaldo Albino teve lá. É importante que Garanhuns e o Agreste Meridional tenham uma cadeira. Ele disse aqui no seu programa
que vai ser candidato porque a oposição precisa de um candidato para ajudar a oposição. E ele diz aí, vou usar o mesmo método dele, tá? Nas esquinas, que tem que ser candidato porque não pode deixar o candidato do prefeito Sivaldo Albino ganhar a eleição para deputado. Então, é as pessoas que pensam pequenas, que não pensam em Garanhuns, que não estão pensando no futuro de Garanhuns, estão pensando ali só no eu, no seu ibigo, e alguns também, porque perderam o poder, ainda não aceitaram a derrota ao prefeito. Ele disse no seu programa aqui, não, ele só tem 15 mil votos. Como é que Sivaldo ganhou a eleição? Sivaldo ganhou a eleição porque teve a maioria dos votos dos candidatos, não foi assim? Fato. Então, são pessoas que ainda não aceitaram que o prefeito Sivaldo Albino, que é uma pessoa que veio de uma família humilde, que é uma pessoa que continua morando na mesma casa desde 1990, lá na Vila do Quartel. Eu tive o contato com uma pessoa que é amiga dele, e aí a pessoa saiu com essa pérola. Sivaldo vai continuar morando na vila? Eu disse, vai. Como é que pode um prefeito morar na Vila do Quartel? Tem que morar na Rui Barbosa. Eu digo, meu amigo, você não conhece Sivaldo, não. Você não conhece a nossa família, não. Você não conhece a nossa raiz, não. Para saber quem é a raiz do meu pai, do meu avô, da minha avó por parte da minha mãe. Então, são pessoas que vivem nesse conto de fada deles, de achar que a riqueza para ele financeira é tudo, e não sabe que a riqueza de ter amigos, de ter família, é a mais importante que a gente possa construir na vida pessoal e no meio político. Perfeitamente, está dado o recado, a gente está quase encerrando aqui o programa, eu vou só abrir o microfone aqui para uma breve participação dos nossos amigos, o Matheus Martins aqui, que é o vice-presidente da Câmara Municipal, está aqui, a gente não pode deixar de contemplar o amigo, e o líder do governo também, Luizinho Rodão, está aqui o primo velho, pode falar, meu primo. Desde já, desejar boa tarde a todos, você, Lucas, Matheus, Arnaldo, a todos os ouvintes. Eu, esses dias, para falar a verdade, eu sempre escuto o Quarto Poder. Olha aí, a gente agradece. Eu acredito que de vez em quando manda os comentários aí no WhatsApp, você sempre está frisando, mas nesse dia, particularmente, eu não escutei. É porque tive alguns problemas pessoais e também não escuto quem não me agrega. Eu gosto de escutar pessoas que me agregam. Então não vai ser uma pessoa que causou dano ao erário, ficha suja, como diz o presidente John Albino, que eu vou estar ouvindo e fazendo com que eu agregue alguma opinião. Para mim, ele já passou, é passado, a gente tem que olhar para frente. É como bem disse o presidente John Albino, eles não aceitam a derrota, eles não aceitam que um cobrador de ônibus seja prefeito do município, porque a gente sempre tem essa cultura de só pode ser prefeito quem mora na Rua Barbosa, como disse John Albino, e não quem mora na vila. Então, eles vão ter que engolir o prefeito por 4 anos. Se ele pretende ir para a reeleição, o povo vai dizer como vai ser a gestão dele, mas eles vão ter que aceitar a derrota. Em relação ao que ele falou de mim, eu nem procuro nem comentar, que eu até digo ao presidente Johnny que não vale nem a pena responder, até porque, como eu bem disse, tive alguns problemas pessoais agora, há uns dias atrás. Minha esposa estava grávida, perdeu o bebê e eu me ausentei um pouco, porque querendo ou não mexe com o emocional da gente, então claro. Por isso que estou hoje só acompanhando aqui o presidente John Albino. Ele está com essa missão e a gente está acompanhando a entrevista dele. Por sinal, está de parabéns, presidente. Então, vocês fiquem à vontade. E aí, recado do Luizinho Rodão. Eu vou falar com o vice-presidente da Câmara, né? O vereador jovem aí do município, faz parte, inclusive, da Frente Jovem Parlamentar aí, dada para nossa amiga Rânia. A gente fala sempre com ela aqui. É verdade, ela mandou até um abraço para ele quando a gente tiver essa oportunidade de ver ele, mas você que almoça no Sul mais com ele do que eu, então eu acaba vendo mais ele do que eu. Ele é cliente fidedigno de lá, a gente se encontra de vez em quando. Que Venus deixa lá, já no esquema. Já. É importante. Pode falar. Muito boa tarde a todos os ouvintes, a nossa população de Garanhuns, a você, Lucas, Matheus, Arnaldo. Queria parabenizar aqui a entrevista do nosso presidente Johnny, cumprimentar o nosso líder do governo, Luizinho,
Dizer que nós estamos aqui à discussão enquanto Poder Legislativo. Estou aguardando o convite para uma próxima entrevista aqui. Faremos em breve. Já está participação no Quarto Poder. E nós estamos sempre aqui para representar o povo de Garanhuns e estou pronto para o próximo programa. Estou aguardando o convite, viu? 9 meses, como é que tá lá? Quem é jovem? Vamos bater o papo com os jovens agora. Olha, como eu falei desde um outro programa, é uma experiência que a gente vem vivendo, uma escola, né? Eu tenho usado isso para o bem, que tem os dois lados, né? Mas a gente vem fazendo a boa política, dando sustentação ao governo do prefeito, que sou base de sustentação. Essa semana fiz até algumas pontuações de alguns avanços para 9 meses da gestão, que foi falado aqui, Lei Aldir Blanc, CRAS itinerante, a recuperação nas estradas. Nós estamos vendo o homem do campo sendo valorizado no governo Sivaldo. E ontem, que era uma cobrança antiga, né? Uma cobrança antiga que ainda vai melhorar. Sim. Que nós tivemos problemas, o vereador Luizinho é testemunha, Johnny, que eram causados há 2 anos atrás. Teve um local que não passou uma máquina para fazer a recuperação da estrada. Então, não é culpa da atual gestão. Então, vamos nos preparar para que nos próximos anos seja ainda melhor do que o ano de 2021. E ontem vocês estiveram presentes também, viram os avanços que Garanhuns vai ter no Desenvolve Garanhuns. Uma porrada de obras aí que vai dar um punk na gestão. Com certeza, e assim, uma das preocupações... O valor é muito alto e, de fato, como eu estava brincando com o Matheus aqui, se ele fizer a metade, ele disse que tirar 100%, tá? Foi promessa dele. Então, se ele tirar, o Garanhuns vai, com certeza, ter um boom enorme. E nós estamos há 9 meses da gestão, mas como bem disse no início aqui da fala, passamos por um momento difícil de pandemia. E que o prefeito Sivaldo destacou isso ontem em sua fala, que apenas 4 municípios no estado de Pernambuco que tiveram leitos de UTI com recursos próprios, que não é barato, que foi um custeio alto, mas não tem preço para salvar vidas. Mas isso tem que ser dito. Então, em um momento atípico dessa crise sanitária, o prefeito mostrou um modelo de gestão atuante e que vai ter o reconhecimento da população de Garanhuns, isso eu não tenho dúvidas. Inclusive, assim, o Matheus pontuou aqui na questão da zona rural, mas, de forma geral, o pacote de obras contempla todas as áreas da cidade, né? Da zona rural, ao Marco Zero, de maneira geral, cada ponto dos bairros vai ter sua demanda atendida dentro da medida do possível. O orçamento geralmente é limitado, mas 53 milhões é possível fazer bastante coisa, e a gente vem observado que uma das coisas que a gente falou da diversificação da economia, a diversificação das obras também, elas espalhadas em todo o território municipal de Garanhuns e na zona rural, é contemplar toda a população, né? Inclusive quem votou e quem não votou com o grupo, porque se governa para todos, né? E obras, assim, de educação, de saúde, né? Construção de escolas, a conclusão de creches, a construção de unidade de saúde, mas sem esquecer da vocação que nós temos turística. Então, aí você vê a reforma do Cristo Magano, o centro de convenções, enfim. De fato, nós estamos agora em um novo tempo para todos. Olha, a gente já está chegando no finalzinho do programa, tá? Vou pedir só a palavra final de cada vereador. Vou começar com meu amigo Luizinho Rodão. Pode ficar à vontade, Luizinho. Uma das questões que vale frisar, apenas complementando a palavra do presidente John Albino e Matheus Martins, que desde a campanha eu acompanhei de perto o plano de governo do prefeito, e como ele bem disse ontem na sua fala no Centro de Convenções do SESC, ele está preparado para isso. Então, você diz hoje que se ele fizer 50% daquelas obras que foi apresentada ontem, já vai ser uma maravilha, mas eu garanto para você que ele vai fazer 100%. Inclusive, além das obras que ele anunciou, é um compromisso do prefeito dele finalizar as 22 obras que estão inacabadas, que ficaram da outra gestão. Então, você está aí na Coab 2, Parque Fênix, Massaranduba, Coab 3, Manochel, Boa Vista, nos distritos, na zona rural, seja lá onde tiver uma obra inacabada, tenha certeza que o prefeito Sivaldo Albino vai finalizar essa obra. Então, só quero agradecer a você, agradecer a Matheus, a Arnaldo, a todos aqui que fazem o programa Quarto Poder, a todos que nos escutam e essa audiência maravilhosa que a gente sabe. Agradecer mais uma vez pelo espaço e uma boa tarde a todos. Muito bem. Matheus, pode dar as palavras finais, depois a gente finaliza aqui com o Johnny. Só para concluir também, eu esqueci de frisar a distribuição de mais de 10 mil cestas básicas, né? E mais de 12,
e o reconhecimento da população com a Guarda Municipal mais cidadã. Mandar um abraço aqui para Braulio, tá? Hoje ele não veio aqui. Mas... Ele não veio não, mas... Vai mandar um abraço. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade, o convite do presidente Johnny de estar aqui, e dar um abraço fraterno a toda a população de Garanhuns, da zona rural, ao Marco Zero, e contem sempre comigo, ao líder do governo aqui, a presença ilustre, e a todos que fazem o Quarto Poder. Meu muito obrigado. Semana que vem já sinta-se convocado, viu? Primeiro, só para concluir um ponto, você falou que a expectativa se fizesse 50% já, né? Eu falei brincando ontem com o Matheus, né? Não, é porque assim, a realidade brasileira, ela impõe muitos limites, as licitações às vezes sofrem traves burocráticos, e a gente sabe que o gestor, ele não é um dono da Ferreira Costa, não é que só ele vai a lá vontade dele, né? e passa o cheque e acabou-se, né? A gente sabe que não é a vontade dele, obviamente, eu acho que todo gestor tivesse, pegou 53, passa ali na caixa e compra o material e vamos fazer. A gente sabe que demora e demanda tempo, de fato. Mas eu queria te dar um ponto só importante, que, por exemplo, das obras anunciadas ontem, só o centro de convenções, e nós temos 8 milhões, que é uma emenda do deputado, escrita do deputado Felipe Carreiras, e o Cristo do Magano, que também é uma emenda que já está escrita dele, que é do valor de 5 milhões e 400. Todas as outras restantes, os recursos já estão na conta. Então não vai ser falta de recursos para se fazer. A do asfalto lá de São Pedro, que é uma emenda do deputado Felipe Carreiras, de 1 milhão já está na conta. A da drenagem lá da Massaranduba, que é uma emenda do deputado Felipe Carreiras, já está na conta. E as outras todas que vão ser com recursos próprios, já tem o dinheiro hoje na conta. Olha, e eu percebi ontem uma outra coisa, John, só complementando, que eu não posso esquecer de falar isso, porque é uma pauta importante para mim. Uma coisa que a gente tinha levantado aqui no ano passado, é a questão do saneamento de Garanhuns. E parece ser uma bandeira do governo Sivaldo. Também. Ele falou, inclusive, em off, ele, padrinho do programa aqui, né? Ele fez a abertura conosco aqui há 6 meses atrás, esteve conosco aqui. A gente fez 6 meses no último dia 19, ele fez a questão de abrir as portas de Garanhuns para o programa aqui com a Rádio Marano. E ele pontuou, né, no off, a gente, só porque Felipe, né, que participa, Felipe tá de férias hoje, tá em Gramado, curtindo, a gente tá no trabalho aqui. Devia ter feito de lá, né? Hoje em dia, e hoje ainda é aniversário dele, o danado. Aniversário dele, não folga. Deixa os parabéns. E ele falava, uma demanda do Felipe que ele apontava na campanha, que era muito importante, era do saneamento básico, que a gente tinha estudado todos os dados, e é 11%. Se for só dependendo do orçamento da Compesa, que é limitado também, são 45 anos. Então, o município tem que dar contrapartida, tem que drenar, tem que fazer a parte dele, porque se só botar o asfalto em cima, a gente sabe que não dura, Garanhuns não tem muita água, não dá. É porque não é feito com drenagem, principalmente, né? Exatamente. E aí você viu ontem que o prefeito Sivaldo Domingos que prefere fazer menos ruas, mas com drenagem, para que elas não se acabem como fez. Por exemplo, o ex-gestor, quando esteve aqui, que você disse, com 8 meses eu estava calçando, asfaltando a Coab 3. As 3 ou 4 ruas que ele fez lá já se acabou, não tem mais asfalto lá não. São aquelas da Morada do Sol que não tem mais os asfaltos já se acabaram lá. Então é isso que o prefeito Sivaldo Albino não quer fazer, de fazer uma obra para que no futuro ele possa vir ter problemas nessa situação. Então, no mais, agradecer a vocês pelo convite e dizer que o Poder Legislativo de Garanhuns está à disposição, tá, do quarto poder de toda a imprensa e toda a população de Garanhuns, e dizer que me convidem mais vezes para que a gente possa vir discutir Garanhuns. Deixar um abraço aqui para o amigo Arnaldo, filho do nosso amigo Lócio Costa. Vai ser convidado. E agradecer a nossa amiga Dona Guiomar e o nosso amigo Jorginho, Tinoquinho, do Hino, que sempre nos deixa o espaço aqui para que a gente possa estar discutindo Garanhuns. Muito obrigado e que o bom Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. Isso aí, 1h16 a gente vai se despedindo aqui, entregando ao Júnior já atrasado. A gente vai levar a audiência lá em cima, vai levar um peteleco na orelha, mas é isso. Tchau, valeu, Matheus. Até amanhã. Valeu a todos, até amanhã. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Arapiraca, Alagoas, todo mundo ouve. Marano
Superpotência de Pernambuco. Macfel Material de Construção. Tradição em construir pelo menor preço. Na Avenida Afonso Pena 262, em frente ao Colégio Estadual em Garanhuns. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 23,1 grau. Explosão de cores Macfel. Material de pintura e acabamento em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Massa corrida 25 quilos apenas R$ 35,49. Tinta acrílica aqui.